E bom, essa era a minha caixa de pintura, onde eu guardava as tintas, os pincéis e outras coisas que não deveriam estar aqui, como por exemplo esse pedaço de EVA. Eu vou começar a ver tudo que está aqui dentro e tirar o que eu não quero que fique na caixa nova. Por exemplo, esse saco aqui está cheio de tiaras. E bom, eu já tirei o que eu não queria que ficasse junto das caixas das tintas, que é o que está aqui no canto. E o que estava dentro daquela caixa, as tintas no caso, eram essas aqui. Aqui dentro dessa caixa também tem algumas tintas, tinta acrílica, de tecido, PVA, mas tá tudo cheio de pó porque, como eu disse, já fazia um tempo que eu não estava utilizando, então vou passar um pano úmido em tudo para depois organizar e guardar tudo direitinho. E bom, essas outras tintas que eu deixava aqui na embalagem original eu vou tirar porque não vai ter mais necessidade de guardar nessas caixas, porque eu vou deixar todas juntas em outra caixa com tudo fechado. E essas aqui, que são as tintas neon, eu ainda não usei. Eu vou criar um quadro ou um DIY para usar só essas cores, que eu acho muito bonitas, mas eu ainda não usei porque eu simplesmente esqueci que eu tinha essas tintas. E são esses os pincéis que eu uso para poder fazer as pinturas dos DIY, dos artesanatos e das telas. Aqui só tem os de base reta, porque o que eu tinha dois de ponta fina. Um eu perdi e outro eu estraguei. E ainda não comprei outra, preciso comprar principalmente um mais fino para poder fazer detalhes. Esse daqui foi um dos mais baratos, eu acho, que eu comprei individualmente. Ele é bem ruinzinho, mas serve para algumas coisas. Esses outros aqui fininhos e coloridos eu comprei todos juntos. Todos têm a mesma base, né? Essa base reta, mas o pelinho dele é até macio e faz uma pintura até boa. E esse outro aqui é o melhor porque ele é o mais macio. E já que o assunto desse vídeo é tinta e pintura, eu vou falar um pouco sobre a diferença da tinta PVA para a tinta acrílica. Em relação ao cheiro, a tinta PVA tem um cheiro bem mais suave do que a tinta acrílica, que algumas vezes tem um cheiro mais forte. Esses dois tipos de tinta são solúveis em água, porém a tinta acrílica ela tem uma resistência um pouco maior do que a tinta PVA. A composição dessas duas tintas pode ser um pouco diferente, porém o acabamento final da pintura fica bem parecido, principalmente se você for comparar com a tinta acrílica mate, a tinta acrílica fosca, com a PVA que também tem esse acabamento mate, esse acabamento fosco. Aqui, por exemplo, no papel eu passei as 4 tintas dos dois tipos. Essa primeira é a tinta PVA, essa segunda é a tinta acrílica na cor preta. Como vocês podem ver, nessa cor praticamente não tem diferença. Já na verde você nota um pouco de diferença porque a tonalidade é parecida e não é exatamente igual, mas o acabamento é bem parecido mesmo. Esses dois tipos de tinta são ótimos para artesanato, mas falando de durabilidade, a tinta acrílica pode durar um pouco mais do que a tinta PVA, dependendo da superfície. E falando em duração de um potinho desses de tinta, a tinta acrílica também tende a durar mais, porque ela dá um pouco mais de cobertura, dependendo da superfície que você vai pintar. E em relação ao preço, ambos são bem parecidos, mas a tinta PVA pode ser um pouco mais barata em alguns lugares. E bom, são essas as tintas que eu achei que estavam guardadas dentro da caixa de papelão e dentro dessa outra caixa aqui de metal. E bom, as tintas eu vou organizar dentro dessa caixa aqui, que é uma caixa que eu tenho bem antiga, mas que é muito boa porque ela é resistente, fecha direitinho, abre dos dois lados. Então acabei colocando cores iguais uma em cima da outra, tipo aqui tem o branco e aqui também tem o branco, eu coloquei por cima. E desse lado eu vou colocar as tintas que já estão abertas mesmo, porque vai acabar ficando mais fácil também para pegar. E o bom é que a caixa é transparente, então não vai ter problema, eu vou conseguir sempre ver todas as cores. Os pincéis menores e mais finos eu até consigo colocar aqui dentro sem danificar e fechar a caixa, mas infelizmente esses outros maiores, tipo esse daqui, mesmo colocando assim na lateral, ele não entra, então não vou colocar aqui dentro para poder não amassar as cerdas. E a organização das tintas ficou assim. Como a caixa é transparente, é bom que dá pra ver tudo que tá aqui dentro, olhando de cima e olhando pelas laterais.